Está no ar o podcast Vozes da Consciência, o podcast voltado para a diversidade e a mudança social. Um programa que amplifica vozes e aborda temas como racismo, preconceito, desigualdade social, identidade de gênero, embasados aí por estudos e reflexões, gente, que podem transformar comunidades. Educação é a base de tudo. Este podcast toca sua consciência e presta atenção para a gente ter, de fato, uma sociedade que enxerga além do óbvio e se informa antes de qualquer julgamento. Eu sou Amanda Santos e quero ser apenas só o meio do panorama da nossa realidade. Bora conscientizar então? O tema de hoje é políticas públicas para a população negra nos municípios catarinenses. Bom, só para vocês terem uma ideia, recentemente o Tribunal de Contas divulgou um estudo mostrando as ações existentes ou não nos 237 municípios. Paralelo a isso, foi aprovado pelo Senado também recentemente o projeto de lei que prevê reserva de 30%, que antes era 20%, das vagas no Serviço Público Federal para negros, indígenas e quilombolas por 10 anos em todo o país. O podcast estreia em data mais que emblemática e importante. Olha só, mês de julho, mês em que temos o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial no Brasil, dia 3. Nesse mês também se comemora 2 anos em que foi criada a Comissão Permanente de Fomento à Abordagem Racial do Tribunal de Contas de Santa Catarina, e também é um mês onde temos o Dia Internacional da Mulher Negra, Latina e Caribenha. No Brasil, a data também presta uma homenagem a Teresa de Benguela. Tá aí, então, a nossa estreia. É por isso que a gente tem essas convidadas de peso, essas mulheres negras mais que potentes, vozes inspiradoras em locais de fala mais que essenciais para a criação de políticas públicas no nosso estado. Então, eu dou aqui boas-vindas à nossa vice-reitora da UFSC, Joana Célia dos Passos. Seja muito bem-vinda, Joana. Muito obrigada, Amanda. É uma alegria estar aqui com você. E também temos aí a integrante da Comissão Permanente de Fomento à Abordagem Racial aqui do Tribunal de Contas do Estado, Valquíria Machado Rodrigues Maciel. Um prazer enorme tê-la aqui, viu? Muito obrigada, Amanda. É um prazer também estar aqui. Bom, vamos começar já falando sobre o estudo do Tribunal de Contas, né? Alguns números me chamaram muita atenção e eu queria, Valquíria, que você falasse sobre o assunto, né? Nós temos aí mais de 919 mil homens e 853 mil mulheres que compõem a população negra no estado. A gente tem o menor percentual, né? Mas a proporções de pessoas pardas também é a segunda menor do país, 19,22%, 4,7% é da população negra. Mas olha só, 23,29% é o percentual de pessoas residentes que se autodeclaram negras no censo demográfico. Dentro desse estudo, que isso é apenas um apanhado, né, de toda uma série de levantamentos que vocês fizeram, me chamou a atenção algumas coisas. A primeira é que 97% dos municípios responderam que não adotam a política de cotas raciais. Outra informação que me chamou muita atenção é que apenas 9% dos municípios declaram que possuem informações sobre a quantidade de servidores negros. Contudo, alguns alegaram aí existir algumas inconsistências na base de cadastro. Eu já começo perguntando então, Valquíria, qual era a intenção desse estudo, né? E qual é a informação realmente que traz esses dados tão significativos? Então, esse estudo, Amanda, na verdade, ele surgiu como uma iniciativa da Comissão, né, Permanente de Abordagem Racial. E nós tivemos, no início de 2023, um apoio que a Tricom, que é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, pediu para que a gente pudesse divulgar a questão do Sinapir, que era um cadastro que o Ministério da Igualdade estava divulgando e convocando os municípios a preencher para conhecer as políticas públicas nos municípios. O tribunal aderiu, inclusive encaminhou ofícios aos 295 municípios solicitando a inscrição. Nós aguardamos para ver se nós teríamos informações sobre o contexto realmente de políticas públicas voltadas à população negra nesses 295 municípios. Aguardamos, então, o resultado do relatório feito pelo Ministério da Igualdade e, para nossa surpresa, foram menos de 10 municípios em Santa Catarina que responderam o Ministério da Igualdade. E aí surgiu a grande questão, bom, se a gente quer trabalhar
a questão da situação da população negra em Santa Catarina, do ponto de vista da atuação do Tribunal de Contas, a gente precisa conhecer a situação das políticas públicas no Estado. E aí, então, fizemos uma pesquisa, elaboramos uma pesquisa, e no mês de outubro, a gente divulgou essa pesquisa via sistema do tribunal para os 295 municípios. Paralelamente, a gente também teve uma atuação em parceria com a conselheira Sabrina Nunes Ioc, que ela levou para os municípios de relatoria dela no PCP as mesmas questões. E aí, durante o mês de outubro, nós ficamos aguardando as respostas. Dos 295 municípios que receberam, 237 nos responderam e apresentaram os números que estão no infográfico, né? E, claro, chama realmente a atenção a questão das cotas raciais, que é uma importante política afirmativa, né, e que veio com tudo com o Estatuto da Igualdade Racial e que, sim, ajuda a trazer a inserção da população negra dentro dos órgãos, instituições públicas e também instituições privadas que também podem, né, adotar cotas raciais. Isso nada mais é do que nos mostrou o reflexo do racismo em Santa Catarina, né? Que é esse impacto de você não enxergar a necessidade da adoção dessa política no estado catarinense. E por que a gente não enxerga isso, né? Erroneamente, talvez por uma leitura de que a população negra é muito reduzida em Santa Catarina, que é um equívoco a gente pensar em percentuais para não adotar políticas, até porque em instituições públicas, quando a gente fala em concurso público, a gente está falando que outras pessoas de outros estados, de outras regiões vão fazer parte, né? Vão poder também se inscrever, né? Vão poder participar e podem ser habilitadas e mudar para Santa Catarina. Então, realmente, isso nos chocou. De certa forma, sim, não foi uma surpresa, mas era um dado que o tribunal precisava para realmente pensar em quais ações a gente poderia adotar para incentivar que os municípios, né, adotassem a política de cotas como forma de trazer uma representatividade para dentro das suas instituições. Pensando nisso, a UFSC também trabalha, né, em paralelo, né, com relação também a fomentar, a ter aí um ambiente que faça análise do impacto do racismo na universidade, né, para contribuir aí com a formalização e implementação de políticas curriculares multidisciplinares, né? É a cátedra Antonieta de Barros, que veio aí outubro do ano passado, né, vice-reitora, para trazer essa soma, esse apanhado de informações, para que a gente mude também essa realidade dentro das instituições de ensino, né? Então, Amanda, eu costumo dizer, e é fato, né? A Valquíria acabou de apresentar para a gente, que o maior desafio que nós temos no século XXI é equiparar a população negra nos espaços de direito na sociedade brasileira. Nós somos um país com maior índice de desigualdade racial no mundo. Nós temos 56% de população negra e vejam os dados aqui de Santa Catarina, não há políticas municipais voltadas para que essas pessoas possam acessar o espaço público como um espaço de trabalho, né? Então, na UFSC, nós temos assumido esse desafio já há muito tempo. A UFSC, em 2007, fez o primeiro vestibular com ações afirmativas. De lá para cá, o nosso público, que hoje chega a quase 40 mil pessoas, ele já é um público mais diverso, com a presença de negros, de indígenas, de quilombolas, de pessoas trans, né, refugiados. Então, nós temos um conjunto de políticas de ingresso, seja nos cursos de graduação, de pós, e também da educação básica, né? Nós aprovamos no ano passado o ingresso na educação básica por ações afirmativas, e temos também os concursos públicos para servidores técnicos e para servidores docentes. Mas isso não tem sido suficiente, porque o racismo, embora as pessoas estejam nesse lugar, e a universidade é um lugar que poderia prezar por relações menos tóxicas e menos racistas, portanto, né, nós ainda enfrentamos casos muito frequentes e similares ao que a gente encontra em qualquer outro lugar,
É claro que a universidade está no mundo como qualquer outra instituição, mas veja só, nós temos atualmente próximo de 2.600 docentes na UFSC. E nós temos somente 236 pessoas autodeclaradas negras como professoras na UFSC. Isso é um índice de não chega a 10%. E destes, 2 são professores indígenas. Então, a gente tem feito um movimento de buscar. No entanto, se a gente continuar nesse ritmo que temos, somente no ano 2173, nós vamos atingir a equidade, a equiparação entre negros e brancos dentro da UFSC, em termos de docentes somente. Percebe? Então, nós temos um desafio que eu digo que é da sociedade brasileira, porque o racismo institucional, ele abrange todas as esferas da nossa vida, ele está presente em todos os ambientes, né? E ele é naturalizado. A não presença de negros, de indígenas nos espaços públicos, principalmente espaço do serviço público, é naturalizado como se é decorrente da pouca presença de negros no Estado, da pouca presença de indígenas. Nós temos 16 mil indígenas em Santa Catarina, né? 16 mil indígenas em Santa Catarina e grande parte com formação aqui nos nossos cursos da UFSC, que podem estar assumindo no espaço cargos públicos, né? No espaço administrativo estadual, né? Ou municipal. Então, é um desafio, mas a UFSC está caminhando para enfrentar esse desafio com proposições, e é o que a gente vem fazendo mais afirmativamente ainda nesses anos em que assumimos a gestão da universidade. Bom, recentemente a gente fez, inclusive, uma matéria, o Grupo ND, falando sobre o aumento, né, no número de formandos negros, que ainda é um número baixo, mas que já mostra essa transformação de ações, de embasamentos. Também tivemos acesso aí a algumas informações de coletivos, pesquisas relacionadas. É basicamente isso que se trata, essas ações, reitora? Então, nós aprovamos em 2022... a política de enfrentamento ao racismo institucional. Essa política eu vou deixar com você aqui. Ela estabelece ações que vão do acadêmico ao administrativo da universidade. Todos os espaços, então essa é uma política da instituição universidade, da UFSC como um todo. Todos os espaços, todos os órgãos, os setores precisam responder a essa política, né? Acatar essa política como uma responsabilidade, um compromisso social que a universidade tem. E dentro dessa política de enfrentamento ao racismo, então, em relação à parte acadêmica, nós temos tanto incentivo a pesquisas, a bolsas de ações afirmativas para os estudantes que entram por ações afirmativas, né? Nós temos também a cátedra, que tem se debruçado sobre pesquisas que qualifiquem, que nos mostrem a realidade, não só na UFSC, mas no Brasil. Nós temos uma pesquisa agora que é, inclusive, Valquíria, sobre o Sistema Nacional de Igualdade Racial. Se nós não tivéssemos tido a interrupção de 4 anos no sistema, enfim, se não tivesse sido acabado o Ministério da Igualdade Racial que tínhamos, nós já podíamos ter avançado ainda mais, porque os municípios aderem ao sistema. Então, nós estamos agora com uma pesquisa muito importante que está analisando o sistema no Brasil todo, né? Como é a adesão dos municípios ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. E a cátedra também tem se debruçado a pensar a educação. Então, nós temos uma pesquisa grande sobre ações afirmativas na pós-graduação, porque compreendemos que a pós-graduação, por ter chego mais tardiamente essa política, ela precisa também e tem condições de aperfeiçoar grandemente as políticas de ações afirmativas de âmbito geral. E, além disso, estamos com uma pesquisa sobre violência política contra mulheres, né? Que esta eu coordeno pessoalmente, porque a violência política, ela atinge em maior número as mulheres negras, né? Principalmente quando elas estão defendendo pautas que têm a ver com as suas próprias trajetórias. É isso que a gente encontra
já encontra nos primeiros achados dessa pesquisa. Isso acaba impactando, inclusive, no número de mulheres que se encorajem, né, a serem candidatas, pré-candidatas, né, porque umas nem querem passar por esse enfrentamento, por esse embate, e acabam desistindo antes mesmo, já sabendo do que podem enfrentar, né? Exatamente. E uma questão muito importante da gente identificar é que a violência política ela não ocorre somente na relação de quando a mulher se coloca para disputar uma carreira num partido político, numa carreira eleitoral, eletiva, nos cargos eletivos por eleições municipais, enfim. Ela ocorre comigo, que sou vice-reitora. Ela ocorre certamente com a Valquíria no espaço em que ela atua. Ela certamente ocorre com você, porque a violência política ela tem inúmeras formas. As manifestações dela, né, que são das mais sutis, e sutis para quem comete, nunca é sutil para quem recebe a violência, né, preciso dizer isso, né, ela acontece, que é quando te impedem de uma agenda, quando te impedem de você estar em um determinado lugar, que vai reforçar aquilo que você está defendendo, quando você é cerceada das decisões, né? Isso é violência política, né? Então, a misoginia junto com o racismo vão fortalecendo ainda mais a violência política contra nós. É verdade. Valquíria, para complementar isso, algumas realidades municipais que também vieram à tona com relação a esse estudo do Tribunal de Contas. Gente, Tribunal de Contas do Estado, tá? Algumas informações são dados fundamentados que foram colhidos durante um período que foi explicado aqui pela Valquíria, né? E tem algumas coisas realmente que chamam a atenção. A gente já falou alguns números aqui no início, mas olha só. Região Oeste, são 118 municípios. Tá? 102 municípios foram respondentes, vai me corrigindo aí, Valquíria, se eu estiver errada. Nenhum município possui Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. 12 municípios, 12 de 118, declaram que implementam políticas públicas no âmbito do Poder Executivo. Aí eu vou além, região serrana, 30 municípios. 18 responderam, é isso, Valquíria? 2 de 30 municípios declaram que implementam políticas públicas no âmbito do Poder Executivo. Um município dos 30 possui Conselho Municipal de Promoção à Igualdade Racial. Aí no norte catarinense, 26 municípios temos, né? 22 responderam. 7 dos 26 declaram que implementam políticas públicas no âmbito do Poder Executivo. 2 municípios possuem Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. É coisa para a gente ler e reler de novo, que a gente olha e não acredita. Então, assim, esse material está acessível para todos, né, Valquíria? Sim, esse material está acessível para todos, né? Ele foi divulgado no início do mês de maio, e aí foi feita uma matéria e o infográfico está disponível, né? E voltando só uma questão que você trouxe em relação ao censo funcional, né? E por que a gente perguntou do censo, né? Porque quando você faz e conhece os perfis que estão dentro da sua instituição, aí você também sabe adotar quais são as políticas que você pode criar para poder dar maior representatividade. Por isso que o censo funcional ele é muito importante e ele vem de apoio à adoção de política de cotas, sejam cotas raciais, de gênero, pessoas com deficiência, porque ele vai te dar realmente um panorama sobre como é que está a representatividade daquelas pessoas dentro da instituição e onde é que elas estão, que também isso é uma pergunta muito importante, porque quando a gente fala de cotas raciais, não é simplesmente ter uma legislação que adote um percentual, né, para seleção em concursos, em processos seletivos de ingresso de um grupo, né, e no caso da população negra. Não é só este passo. Ele é fundamental, mas não é só isso. Por quê? Porque depois você precisa acompanhar essa política. Primeiro, você precisa preparar o ambiente organizacional onde essas pessoas vão ingressar, porque nós estamos trabalhando com um ambiente hostil. Isso em todas as instituições. Deve ser um dos maiores desafios, inclusive, a implementação, né? Que é esse trabalho. Exatamente. Essa implementação é um desafio. Por quê? Porque a gente precisa reconhecer que nós temos um racismo estrutural
que ele impulsionou a criação das nossas instituições e por isso que a gente tem essa ausência de pessoas negras dentro das organizações e automaticamente esse ambiente ele é um ambiente hostil, porque quando a gente ingressa nele, a gente não vê essa representatividade presente e isso é uma hostilidade. Então, a gente tem que preparar esse ambiente para o ingresso dessas pessoas e depois nós precisamos ver aonde estão essas pessoas, porque não basta você ter pessoas negras dentro da instituição. Você precisa saber aonde elas estão para que essa diversidade que está adentrando na organização, ela reflita na entrega que aquele órgão ou que aquela instituição está se propondo a fazer para a sociedade. Porque a maior riqueza que nós podemos ter na política de cotas e na política de cotas raciais é esse potencial que a população negra tem, dos conhecimentos e habilidades que ela possui, de retorno dentro de uma organização para a entrega que é feita para a sociedade. E é isso que a gente quer. Então, quando se fala em cotas que tem um aspecto de reparação social, é no sentido de devolver através, no caso de organizações públicas, dos serviços públicos que são ofertados à sociedade, que possui, que é representada por pessoas negras, esse potencial e que deve ser feito também por pessoas negras, porque vai trazer esse olhar diverso, vai trazer essa qualificação para o serviço que vai estar lá na ponta e atendendo também a população negra. Então, o censo e esse problema que foi levantado, que eles apontam de certas fragilidades, é uma despreocupação, descompromisso em saber como é que é o perfil das pessoas dentro da minha organização, Porque é uma forma, até mesmo, eu digo, de você, às vezes, não se preocupar com a entrega dos teus serviços. Porque os teus serviços têm que refletir a população a que você se presta, a ofertar. E se você não tem essa diversidade dentro da organização, como é que você vai prestar um serviço que não vai atender a todos? Já passando por isso, uma iniciativa que não vai atender a todos, um dos maiores desafios, dentro de uma universidade, acredito eu, é que a população negra, como um todo, na sua grande maioria, ela precisa trabalhar. Veio de escola pública, precisa trabalhar. E uma universidade, geralmente, ela tem todos os horários na sua grade curricular. Essa é uma reclamação constante dos estudantes, e que vem sendo realmente um grande desafio para mães novas que acabaram ingressando na faculdade e tudo mais. É pensado isso, é debatido isso também dentro da cátedra? Sim, Amanda, veja só. Como a Valquíria já disse, é insuficiente ingressar, não é? Os estudantes do mesmo modo. É preciso dar condições para que eles permaneçam e concluam os seus cursos com êxito. O que nós temos observado, Os estudos dizem, e a gente no diálogo com os estudantes também vai aprimorando isso. Grande parte dos nossos estudantes recebem bolsa permanência, bolsa que a própria UFSC, algum tipo de benefício. Sim. Seja se é mãe, auxílio creche, se é moradia, a gente tem uma moradia bastante limitada para o número de estudantes que temos, nós temos somente 126 vagas, embora este ano tenhamos conseguido construir um alojamento indígena, que tem capacidade para 60 estudantes indígenas. Mas o que ocorre? O valor das bolsas que nós conseguimos pagar ainda é muito insuficiente para a sobrevivência dos nossos estudantes. Então, o que faz com que eles tenham a necessidade, precisam mesmo, recorrer a trabalhos temporários, pelo menos em algum momento da vida acadêmica, Isso que as bolsas tiveram um reajuste, tá? Sim. Tivemos um reajuste recente. O que nós temos tentado favorecer? Já existe, que também era vedado há algum tempo atrás, vedado que o estudante acumulasse bolsas. Hoje a gente já tem uma política que permite que determinadas bolsas possam ser acumuladas para que o estudante possa receber um pouco a mais e poder se dedicar. Quando nós vamos olhar para os dados dos estudantes cotistas, por que isso é importante?
pensar o desempenho deles, o desempenho é igual ou superior a quem entra por ampla concorrência. Mas onde é que está o gargalo? Ele vai ficar, são estudantes que desistem mais por conta das condições econômicas, sim. E quando concluem os cursos em mais tempo, com mais anos, do que aqueles que entraram pela ampla concorrência na universidade. Então, esse é um indicador importante. Sim. Então, como é que a gente faz para que eles terminem os seus cursos, concluam no tempo adequado para que possam ingressar no mercado de trabalho? Então, pensar as ações afirmativas da universidade significa também pensar o mercado de trabalho para o ingresso desses estudantes. Sim. Né? Como que eles vão se organizando? Eu acompanho alguns grupos, alguns coletivos em que eles se uniram, construíram cooperativas de trabalho para poder desenvolver, ou no campo da saúde, né? Principalmente no campo da saúde, eles acabam desenvolvendo iniciativas como essa. Mas eu quero destacar um dado importante que tem a ver, a nossa Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Equidade, a PROAF, ela solicitou um estudo para 2 professores, o professor Lindbergh e a professora Lia Weiner, sobre o racismo institucional na UFSC. E eles se debruçaram, e hoje a gente sabe dizer quantos estudantes por curso, quantos servidores técnicos, quantos docentes existem em cada departamento da universidade. Isso ajuda a gente a prever, sabe, Valquíria, e estabelecer um desafio maior, que é o seguinte: se eles estão dizendo que o índice de disparidade racial, se for aplicado, a aplicação dele mostra ainda a disparidade existente nos departamentos, significa que nós vamos ter que nos antecipar. E agora, quando eles fizeram esse estudo, era 20%, agora é 30%. Sim. Então, nós vamos precisar energia, forças coletivas, internas e externas à UFSC, o bom senso do Conselho Universitário, para que a gente possa realizar concursos específicos para pessoas negras. E eu estou dizendo isso, assim como defendo que tenha concurso específico para mulheres em determinadas áreas, exclusivo para mulheres, porque nós temos departamentos que não têm professoras, somente professores. Isso interfere ou não interfere na ciência? Interfere ou não interfere nas relações sociais que ocorrem ao ensinar e ao aprender? Não é? Existem cursos em que as mulheres, as meninas que passam no vestibular têm dificuldade de permanecer, porque não tem professoras. Não tem identificação, né? Não tem identificação. E isso é fundamental a gente mexer. Então, a política de ações afirmativas, eu costumo dizer que a gente tem um acerto muito grande quando o movimento negro propõe as políticas de ações afirmativas e vai defender. Porque não melhora para si. É um projeto para a sociedade, de melhorar a sociedade, de justiça social, que depois vai abranger os estudantes de escola pública que não estavam. A gente nunca viu manifestação de escola pública defendendo cotas para estudantes de escola pública. Não é verdade? Mas a gente possibilitou que os estudantes de escola pública pudessem se inserir na universidade a partir do debate das ações afirmativas para negros. Hoje nós aprovamos, esse ano nós vamos ter o primeiro vestibular com vagas reservadas para pessoas trans. Olha que fantástico. Por que isso é possível? Porque a gente começou o debate da importância das ações afirmativas para negros, indígenas, quilombolas lá atrás. Então, é um acerto. O movimento negro, ele tem essa grande bondade, que é de pensar um projeto de nação. Não é um projeto para os 56% da população negra. É um projeto para os 100% da população brasileira. É muito diferente. Se nós não tivéssemos tido a interrupção dos ministérios, direitos humanos, igualdade racial que tivemos no governo federal passado, nós já teríamos avançado mais e melhor nas políticas de equidade racial no país. Dando continuidade a esse assunto, inclusive, né, são 2 anos aí da comissão, 2 anos de estudo embasado. Esse é um deles, mas você vem
fazendo um trabalho árduo com relação à sua pasta, enfim, com relação a vários temas, né, em questão racial, em questão de apanhado de informações para criar políticas públicas dentro do Tribunal de Contas, né, Valquíria? Esse trabalho da comissão, que formalmente foi constituída em julho de 2022... Uma inquietação sua também. Sim, na verdade, no final de 2021, eu e outra amiga, chamo de amiga porque nós nos conhecemos desde a época da faculdade, desde a época do direito da UFSC, best. Lá década de 90, que é a Ilusa, por toda a questão da presença de pessoas negras, a pouca presença de pessoas negras, por todo o nosso histórico de termos atravessado também várias, desde a escola, universidade, enfim, né, dessa ausência e dessa invisibilidade que a gente sofre, a gente levou uma demanda para o então presidente do Tribunal de Contas, na época, conselheiro Adircélio de Moraes, para trazer o debate do racismo para dentro do Tribunal de Contas, né, no aspecto organizacional, internamente, e reverberar pelas ações do tribunal. Ele automaticamente aderiu à nossa proposta e dali a gente começou a se organizar até que em julho a gente formalizou realmente a existência dessa comissão, que tem duas frentes, né? Que é uma frente interna, voltada para o nosso ambiente organizacional, e aí já pontuo, só para você ver o quanto, né, a questão das cotas, quanto é difícil essa discussão em Santa Catarina. O Tribunal de Contas não tinha adoção de cotas raciais nos seus concursos, né, nos processos seletivos de forma geral. Então, em 2023, o tribunal, mesmo não tendo uma lei no estado de Santa Catarina, mas a partir da sua autonomia administrativa, ele disciplinou por resolução a adoção de cotas raciais nos concursos e em todos os processos seletivos que o tribunal adota. Então, nós vamos ter tanto para a parte do corpo técnico instrutivo, como nós temos para programa de residência e para estagiários também a presença da cota racial, né? E a partir dali, então, a gente começou a olhar para o nosso ambiente, porque é aquilo que se fala, né? Não basta você ter a adoção formal de um percentual para cotas raciais, você precisa também tratar o seu ambiente. E ali no ambiente a gente começou a trazer mais palestras, agora estamos com um curso de letramento racial, que é uma ação para ser permanente no programa de capacitação dos nossos servidores. Esse ano ele está sendo um módulo exclusivo para servidores, mas a partir do ano que vem ele vai expandir para todo o público interno, colaboradores, estagiários, residentes, né? Temos um clube do livro dentro do tribunal, porque a literatura é muito rica, a literatura negra, ela é muito rica, porque ela pensa não só a população negra, mas ela traz todo o dilema da sociedade ali junto das narrativas. Então, para quem gosta de literatura, né, gosta de debater livro, é uma ação bem interessante. A nossa biblioteca tem uma estante específica, porque aí nós começamos a trazer livros também sobre a temática, que é muito importante para consulta, né, para pesquisa dos nossos servidores, conselheiros, enfim, do nosso público, né? Agora a gente está com um projeto em parceria com outra comissão para o Cine TCE, para a gente trazer séries e documentários para o nosso público, né, para a gente também, para a gente poder debater. E claro que a gente impulsiona a partir disso, né, o tribunal também para as ações de fiscalização, né, porque a gente, esse debate interno, ele ajuda a criar no nosso corpo instrutivo uma consciência racial e um olhar muito mais preparado e detido para a fiscalização de políticas públicas. Então, embora às vezes a gente não tenha uma auditoria específica para a população negra, mas qualquer política que o tribunal esteja fiscalizando, os nossos auditores já vão ter um olhar atento para saber, bom, e os destinatários daquela política? São homens, são mulheres? Ok, mas qual é a raça? Qual é a faixa etária? Qual é a orientação sexual? Então, são temas que a gente precisa adentrar para que no olhar da política, na hora da fiscalização, o auditor esteja atento a isso,
né? Para que a gente possa fazer frente às invisibilidades e exclusões que acontecem diariamente da nossa população. Então, é uma frente que ela vai se retroalimentando, né? Essas duas frentes da comissão permanente. E para o tribunal tem sido um desafio, mas estamos muito bem alinhados com as diretrizes que estão sendo passadas para os tribunais de contas no Brasil, né? A Associação Nacional de Membros dos Tribunais de Contas tem feito um movimento muito grande para que os tribunais olhem para os grupos minorizados, para os grupos que estão constantemente em exclusão dos serviços e políticas públicas, e o tribunal, então, se alinhou e vem se alinhando cada vez mais a esse compromisso, que já deveria, claro, ser um compromisso desde sempre, porque se a gente olhar a Constituição de 88, ela é muito clara sobre os princípios que regem, né, a República Federativa do Brasil, e está lá que ninguém pode ser excluído por questões de raça, cor, né? Então, isso é um compromisso que todos os órgãos públicos devem ter. É impressionante como a gente vem falando, a gente traz dados, né? A realidade ainda é que quando se fala em cotas ou quando se fala existe um número grandioso, né, que coloca isso como um mimimi ou como coisa, mas a nossa realidade aqui, além dos números de todos os estudos que foram, que a gente levantou aqui, é que as nossas dores e as nossas realidades, elas falam por si só, né? Veja, você na sua inconstância, né? Ficar inquieta num lugar em que precisava falar sobre o assunto, estudar sobre, você cria uma comissão, né? Nossa vice-reitora, né, que foi mencionada, inclusive, como a primeira, enfim, já mostra uma realidade suprema de todos esses dados levantados. Então, acaba que é isso o movimento negro, né? A gente acaba ocupando os lugares já com a responsabilidade de transformar o nosso meio social. Você se sente assim, vice-reitora? Depois eu queria que você comentasse também, Valquíria, apesar de já ter falado sobre no seu contexto aí. A gente ocupa o lugar já com uma missão predestinada, e aí a gente vem com inovações de estudos e tal, que mostra uma realidade que está ali diante dos olhos de qualquer um que pare para analisar. É basicamente isso, né? Então, Amanda, eu acho que a gente quando chega num lugar como o que eu cheguei, você, Valquíria, né, chegam, a gente só assume essa pauta porque tem algo anterior a isso, que é a consciência racial. Exato. Eu poderia ser simplesmente uma vice-reitora que não tocasse, mesmo com essa cor, mesmo com essa cara, que não tocasse em absolutamente nada disso. Você poderia ser uma jornalista que não necessariamente precisaria estar discutindo essas questões, né? Mas ainda se faz necessário. Então, é a formação anterior da gente. É a formação de uma vida, é a trajetória que vai levando a gente para pensar as políticas nesse nível. Mas acho que é muito importante e é muito curioso, porque quando eu saio daqui, estou em qualquer outro lugar, ou mesmo agora que tenho circulado mais por espaços menos racializados, as pessoas logo perguntam se eu sou de Santa Catarina. Por que não poderia ser? Sim, eu sou de Santa Catarina. Sou de uma região predominantemente colonizada por poloneses. Eu venho desse lugar. É lá nesse lugar, foi lá nesse lugar, no meu primeiro quilombo, que é a minha família, que eu aprendi que eu era uma criança negra, uma menina negra, depois uma jovem negra e uma mulher negra. Horas. Então, esse contexto me faz, né? E claro que aí na minha trajetória eu vou... quando eu me encontro com os movimentos sociais na década de 80, eu não me separo mais deles. Sejam movimentos sociais da reforma agrária, seja movimento negro, movimento estudantil, não me separo das mulheres, feminismo, porque ali vai se constituindo a minha identidade, né? O meu pertencimento. Mas é muito importante também, quando a gente vê os dados que o TCE divulgou, é muito importante se perguntar por que é tão difícil para Santa Catarina assumir que é um estado racista. Por que é tão difícil? Porque ao assumir, vai ter que buscar saídas. Porque esse é o primeiro passo para você instituir políticas. É reconhecer que o teu território, que a tua instituição,
manifesta práticas racistas naturalizadas. É por isso que a gente vai estabelecer políticas. Então, Santa Catarina, seja no âmbito da administração pública estadual, seja no âmbito das administrações da menor célula administrativa, que são os municípios, se não admitirem isso, se não reconhecerem, não vão estabelecer políticas. Não vão instituir políticas. Primeiro precisa o reconhecimento. E eu nem quero entrar aqui na discussão que tem hoje nos ocupado enormemente, que tem sido as práticas neonazistas presentes em nosso estado. Fortemente, não é? É sobre isso, nós precisamos falar sobre isso. E eu não estou dizendo que Santa Catarina é neonazista, eu estou dizendo que existem práticas aqui. É aqui que a Polícia Federal tem pego os grupos, não é em outro lugar. Não é? Em outro lugar também existe, mas quando a gente pensa proporcionalmente o tamanho do nosso estado e esse reforço todo no imaginário social de que este estado se desenvolve do jeito que se desenvolve porque é um estado colonizado por imigrantes europeus, desconsidera toda a história indígena que é anterior, desconsidera a população negra que estava aqui, que esteve e que está e que vai estar por muito tempo, não é? Então, acho que essa é uma discussão importante. 2 vezes na Câmara, na Assembleia Legislativa, já entrou em pauta o PL sobre concurso público nas instâncias do Estado de Santa Catarina com cotas. Em nenhuma das vezes esse PL foi aprovado. Isso está dizendo algo, né? Está dizendo para nós. Está dizendo quem é a bancada que nós temos de deputados. Está dizendo qual é a falta de indução do Poder Executivo para poder dizer, olha, nós vamos fazer uma política assim. Mas vamos chegar no índice do município, então, Florianópolis. Florianópolis já teve uma coordenadoria de igualdade racial. Aquela coordenadoria que já era pouca, e eu acompanhei desde a criação, conheço muito, hoje é uma assessoria. Quer dizer, diminuiu ainda mais, tirou ainda mais o poder. Não se faz política pública sem gente e sem recurso. Tem que ter gente e recurso. Profissionais qualificados para estar à frente dos espaços da gestão pública, para poder realizar a política da melhor maneira, para atender a população que está aí todo dia, correndo atrás de emprego, correndo atrás disso e daquilo, e não encontrando resposta da gestão pública. Então é muito importante isso que o TCE está fazendo, de desvelar, não é? Mostrar para Santa Catarina, ó, essa é a cara de Santa Catarina. Um estado que ainda não apresenta políticas de inclusão racial, políticas para a equidade. É esse estado que a gente tem. Um estado que prefere ficar mantendo os indígenas na condição em que se encontram nas aldeias aqui perto. Ou que não acolhe, como é o caso dos indígenas que vivem aqui na cidade de Florianópolis. Então é muito importante que Santa Catarina se olhe, se reveja. E é muito curioso, porque a misoginia faz coisas impressionantes também, e o racismo também, né? O nosso estado é um nome de santa, que todo mundo adora dizer isso, né? Como se mulher tivesse que ser, né, aquela que acolhe, cuida, não é assim? É assim que a gente é taxado, né? Então, por que não um estado com o nome de mulher não pode acolher e cuidar e instituir políticas públicas para a equidade racial e de gênero de um modo mais efetivo? Eu sempre gosto de trazer gênero junto, sabe? Porque as mulheres, principalmente mulheres negras, indígenas, quilombolas, elas estão na base da pirâmide da desigualdade. Então é preciso carregar sempre essa dimensão de raça e gênero como permanente nas discussões da política pública. Elas aparecem frente a estudos como Sim. as
mais violentadas, aparecem nas de abandono de estudos, aparecem em inúmeros contextos que a gente mal fala, né? Aliás, a gente mal fala de algumas questões, né? Essa questão de cotas que foi agora aprovado pelo Senado, passando para 30%, eu confesso que eu desconhecia que ela tinha prazo de validade. Isso não é falado. Fala-se que existem as cotas, mas não fala que quando elas foram lançadas, elas tinham prazo de validade, inclusive que estava cessando agora. Por isso foi a voto, né? Então são questões também que a gente precisa falar mais, né? Olha, existe algo que nos respalda, mas ele vai até, ou seja, se ele não for renovado, até aqui para o teu caminho depois, né? Então, são estudos que são levantados para a gente ter essa consciência mesmo, por isso um tema tão importante trazido. Mas eu não te escutei, Valquíria, você deu um pouquinho desse contexto da inquietação quando falou da criação da comissão, mas a gente não falou sobre esse o seu sentimento. A gente precisa estar inquieto no seu ambiente, seja em casa, no trabalho, e já se sente naquela responsabilidade de criar algo que você possa se enxergar, digamos assim? Eu acho que isso é com certeza. A gente precisa estar sempre inquieto, né? Porque, na verdade, a gente faz parte da sociedade e a gente tem um compromisso com essa sociedade, né? É claro que cada um, às vezes, tem o seu tempo, tem o seu espaço para essa inquietação, mas ela sempre deve existir, né? E esse resgate que a professora Joana faz da questão do movimento negro só nos demonstra a importância da organização, das organizações da sociedade civil, né? Que impulsionam o desenvolvimento da nação, são a voz da população e que deve ser ouvida, sim, pelos gestores públicos, né? Então, tudo que a gente tem de conquista hoje foi graças ao movimento negro, né? De décadas muito anteriores à Constituição de 1988 e que se manteve firme durante toda a discussão na Assembleia Constituinte e que garantiu avanços na Constituição de 88 e que posteriormente veio avançando com leis específicas, e o Estatuto da Igualdade Racial uma prova disso. Então, é um chamado a toda a sociedade, não só a população negra que ocupa, né, eventualmente alguns espaços, mas a toda a sociedade. E é claro que essa inquietação ela deve permanecer sempre até a gente realmente concretizar aquilo que a Constituição está dizendo, né? Não é você, não é a professora Joana que está dizendo que todos têm que ser... A Constituição estabeleceu que a nação brasileira ela vai ser formada desta forma. Então, é um compromisso que todos nós devemos ter. Objetivamente falando, para a gente encerrar, eu vou fazer a última pergunta. Vocês já trouxeram algumas demandas que estão colocando em prática cada uma na sua área com relação a esses estudos, mas eu queria, professora Joana, que trouxesse a curto e médio prazo quais são os próximos passos da cátedra e de toda a universidade com relação a políticas públicas aí, dentro de várias questões que você já trouxe, né, durante essa conversa, mas a curto e médio prazo, quais são as ações próximas? Então, nós temos na cátedra, nós trabalhamos com 5 eixos, né, de atuação: educação, saúde, desenvolvimento, gênero, e ações afirmativas. Dentro desses 5 eixos, cada eixo é constituído por um grupo de trabalho que se dedica a pesquisar, e aí é a grande novidade, não é novidade, mas eu diria que modifica o olhar sobre a pesquisa. É que nós, na cátedra, não pesquisamos para ter o fim somente a pesquisa. Nós pesquisamos para implementar políticas. Por isso que nós estamos com a pesquisa sobre o Sistema Nacional de Igualdade Racial, que vai dar um mapa para a gente, uma cartografia de como está isso no Brasil todo. E aí os dados do TCE são importantes para nós, né? Nós temos hoje uma discussão, por exemplo, que está sendo feito um mapeamento cigano no Brasil. E é a nossa cátedra que está fazendo o mapeamento cigano. Olha. Tá? Isso é completamente inédito. E por que a gente está fazendo? Porque
o Ministério nos solicitou para que possa formular políticas adequadas para esse povo, para essa população. Nós temos também a discussão do sistema junto com os consórcios públicos. Os consórcios públicos é o quê? São municípios que se aglutinam, se consorciam para poder efetivar determinadas políticas, porque é preciso muitos recursos, não é? Para os municípios. E os municípios já vêm fazendo isso. Então, essas pesquisas, elas nos ajudam a olhar para o Brasil, olhar para o que os municípios estão fazendo em termos de igualdade racial e prever, criar metodologias específicas para que os municípios possam atuar no âmbito da formulação da política e executar com qualidade aquilo que se propõe, né? Outras questões que estão em avanço, né? A política de ações afirmativas. Nós estamos discutindo as políticas, fazendo todo um acompanhamento, monitoramento das políticas da educação básica à pós-graduação, né? Na UFSC. Eu tenho orientado muitas teses e dissertações já com esse foco exatamente para a gente poder acompanhar o andamento dessas políticas, para poder aperfeiçoá-las. Nós queremos aperfeiçoar. Nós queremos poder dizer, olha, aqui tem um problema que se a gente não corrigir agora, vai redundar lá numa série de outras questões. Então, como é que a gente trabalha isso junto, né? E a gente está fazendo isso diretamente, não só academicamente, portanto, mas também na relação com o próprio governo federal, que nos demanda questões para que a gente possa investigar e pesquisar. O nosso grande desafio como UFSC hoje para a equidade racial é diminuir esse índice de disparidade racial nos departamentos, na contratação de professores, porque o racismo, o ambiente, a instituição, ela precisa ser uma instituição acolhedora, não é? A Valquíria já dizia isso, acolhedora. Mas ela precisa também assegurar que essa questão seja pauta permanente dentro da instituição. É assim que a gente vai melhorando o ambiente, né? Falando mais sobre. Então, nós vamos ter... Nosso desafio é fazer um concurso específico, sim, porque nós não podemos esperar até 2173 para termos 20% de professores negros na UFSC. Nós precisamos assegurar. E isso eu já quero pedir ajuda aqui para o Ministério Público, que nos ajude nisso. Porque nós queremos chegar perto daquilo que a lei estabelece. E é um desafio, por quê? Porque os concursos costumam ser judicializados quando a gente planta inovação neles. Porque a gente tem o desafio, inclusive interno, de aprovar internamente na UFSC uma resolução sobre isso. Por quê? Porque as pessoas se acham donas do espaço, da vaga no mercado de trabalho. Se acham donas da vaga no vestibular. Se acham donas. Elas acham que aquilo é natural, que é delas. É do meu filho que estudou aqui, que fez aquilo outro. Como se não fosse uma vaga pública. Então, o senso do público, a responsabilidade com o público é que precisa ser a nossa defesa. E responsabilizar-se pelo público significa dizer, olha, nessa instituição, eu acho que esse seria um grande avanço para a UFSC do século XXI, é assegurar que nós tenhamos, no mínimo, 20% de pessoas negras atuando como docentes. Porque, vejam, um concurso que dura 2 meses, 1 mês, quem tem condições objetivas de permanecer na cidade para fazer um concurso como esse? Então é preciso reduzir o tempo, é preciso pensar outras metodologias de concurso para assegurar que as pessoas negras e indígenas possam disputar. Ninguém está pedindo vaga gratuitamente ou sem ter condições de ser docente na universidade. Nós estamos pedindo vaga, estamos definindo que as vagas precisam ser equânimes,
naquilo que nós precisamos constituir, que é o mais belo da nação brasileira. Por que o Brasil é tão belo quando é para falar da diversidade da sociedade brasileira e não é belo quando é para estar no mercado de trabalho? Por que o senhor chefe de departamento diz, vocês vão mandar mais uma pessoa com deficiência para o meu departamento? Vocês vão mandar mais uma pessoa negra para o meu departamento? Essas perguntas existem na UFSC, sabe, Amanda? Então, é sobre isso que nós estamos falando aqui, né? E, por último, quero agradecer a você por estar aqui e dizer assim, Amanda, por que muitas coisas não são conhecidas do público? Porque nós não temos jornalistas como você, como a Edsou, como a Carolina, que compram isso, que trazem e que pautam, e eu sei que não deve ser fácil, e que traz esse debate, como a Aline Midley, não é? Como aquelas que estão lá já num outro patamar, não é? Então, nós precisamos disso. A sociedade catarinense precisa reconhecer esse racista para poder mudar, inclusive mudar essa fama de que aqui a gente é aqui todo mundo, é como se a gente sai por aí e as pessoas já começam a dizer, olha, tenho medo de ir para Santa Catarina. Não é possível, gente. Não é possível, não é? Então, quero agradecer muito e dizer da importância do Vozes da Consciência para todas nós. Obrigada. Valquíria, curto e médio prazo ações do Tribunal de Contas com relação a políticas públicas. Bem, nós agora terminamos essa pesquisa, porque depois que foi divulgado esse infográfico dessa pesquisa que foi feita em outubro do ano passado, nós desenvolvemos mais 3 pesquisas em relação aos municípios que responderam positivamente a algumas perguntas desta primeira, né? E agora, fechando, a gente vai fazer um relatório e dali a gente vai fazer algumas propostas de ações de fiscalização do tribunal, né? Porque aí nós partiremos por uma manifestação oficial do tribunal e do tribunal pleno, né? Uma auditoria muito mais avançada, mais completa em relação a esses resultados. Nós tivemos também agora, em maio, o julgamento de uma auditoria operacional que teve o foco na administração estadual, órgãos e poderes estaduais. Então, a decisão fez uma série de recomendações com prazo, vão ser monitoradas pelo tribunal, as respostas que vão chegar. Também estamos desenvolvendo um trabalho que talvez redunde numa auditoria em relação às comunidades quilombolas, porque nós precisamos enxergar detidamente essas comunidades que existem sim em Santa Catarina. É preciso deixar isso também muito claro, porque elas são mais ainda invisibilizadas, as comunidades quilombolas. Então a gente precisa conhecer a realidade delas em Santa Catarina, porque elas demandam políticas às vezes específicas. E um grande desafio que a gente tem também no Tribunal de Contas é a educação para as relações étnico-raciais, que é uma política educacional extremamente importante que deve existir dentro de todas as escolas do âmbito estadual e municipal e que a gente sabe que ela não existe. Então, nós vamos também partir para uma pesquisa, uma ação de fiscalização nessa seara. Na parte de fiscalização, os próximos passinhos seriam esses, mas internamente o tribunal ainda, né, vamos fortalecendo cada vez mais a questão do curso de letramento racial para o nosso corpo técnico, que é importantíssimo, né? Porque se nós queremos esse olhar para as políticas públicas, nós temos que preparar o nosso pessoal, nós temos que trazer essa consciência racial, uma autocrítica que vai refletir no olhar para o trabalho que está sendo desenvolvido, né? Então, o curso de letramento é muito forte. Nós vamos continuar com a questão do Clube do Livro, que é uma ação que ela está cada vez mais conquistando, está trazendo o conhecimento através da literatura, principalmente da literatura nacional, de escritores negros que tanto, né, e que já existiam, estavam aí e o mercado às vezes não dava tanta atenção. Então agora a gente também tem que se voltar para essa leitura, que é extremamente muito rica, e claro, trabalhar sempre com a questão de cotas raciais dentro da instituição, que nós já tivemos a experiência das cotas nos 2 editais do
do programa de residência, que já trouxeram essa diversidade para dentro da instituição, extremamente importante, uma diversidade que está refletindo nos resultados no trabalho dos candidatos negros que passaram, foram aprovados, que estão lá dentro da instituição, então já estão trazendo seu conhecimento, né, junto ao corpo funcional, e isso precisa ser cada vez mais fortalecido e, como bem disse a professora Joana Célia, a gente tem que trazer e manter sempre acesa essa discussão dentro da organização, e é isso que a gente se propõe lá. Obrigada, Valquíria, pela participação. Olha, uma honra. Estreia aí sensacional do Voz da Consciência, um podcast que nasceu de uma série de reportagens falando sobre preconceito racial e a história do negro para a evolução de Santa Catarina, né? Com duas representatividades gigantes aqui, Joana Célia dos Passos, vice-reitora, Valquíria Machado Rodrigues, né, vice-reitora da UFSC, e a Valquíria, integrante da Comissão Permanente de Fomento à Abordagem Racial aqui do Tribunal de Contas do Estado, que trazem aí números para fundamentar toda a realidade do Estado, para que a gente possa ter consciência de fato, assim como diz o podcast, de que sim, precisamos de políticas públicas para debater a igualdade de fato e a inclusão dentro de Santa Catarina. A gente termina por aqui, mas voltamos em breve com muito mais informação diversa e de mudança social por aqui. Um beijo no coração e até a próxima!